A gente já está há um bom tempo observando o trabalho do Estúdio Roca, que é o escritório do Carlos e dos dois sócios dele. Eles têm um estilo bem característico, assim, apesar de toda a irreverência que eles trazem do carioca, ele fala isso muito no discurso dele, nos papos que a gente teve, mas ele tem uma característica, ele tem uma personalidade própria, uma jovialidade, uma criatividade. Ele trabalha muito bem com esses grafismos que são super presentes no trabalho dele e, querendo ou não, esse toque de cor, esse toque de irreverência está sempre presente. Trouxe um cheiro de novo, essa jovialidade, essa irreverência que ele tem. Tem uma coisa que é muito interessante no trabalho do Carlos também, que é essa pluralidade do que ele faz. Vários projetos bacanas, mas ele também está fazendo mobiliário, ele também está muito ativo nas redes sociais, então um cara que está, eu diria assim, adaptado a esse tempo que a gente está vivendo, criativo e interligado, conectado com essas novas tecnologias. Carlos, eu e você, a gente nasceu no Rio de Janeiro, mais ou menos ali na mesma região. Apesar de eu já não morar mais no Rio há 500 anos, eu sei muito bem, assim, como a minha infância no Rio de Janeiro, como ser carioca influenciou o meu trabalho. Você sabe? O carioca, ele tem uma palavra que define ele, que é a informalidade. Sim. Pro bem e pro mal. Eu tento não ser pro mal, mas ter pelo lado bom do informal, assim, sabe? Tipo, o nosso estilo de projeto é um projeto informal, talvez seja assim. A gente Acessível. tem um lado divertido. Não, assim, nosso projeto ele tem um lado divertido, ele é elegante, mas ele não é aquela coisa super chique o tempo inteiro. Sim. Sabe? Ele tem um toque reverente, então, tipo, a gente vem amadurecendo isso com o tempo, assim. Todo mundo fala pra gente que esse casacô que a gente fez agora em São Paulo é o estúdio Roca adulto, sabe? A nossa reverência tá ali, mas ela tá um pouco mais contida, mas continua ali. Então, tipo, a gente tem esse lado carioca, eu acho que nisso, assim, do projeto, sabe? Mas eu nem sei te dizer muito o que seria que definiria um projeto de estúdio rock, mas é muito engraçado a gente ouvir das pessoas, elas falando, nossa, eu fui em algum lugar e tinha alguma coisa, algum projeto, e eu falei, era do estúdio rock. As pessoas reconhecem mais do que eu, sabe? Assim, às vezes. E já tem um pouco isso de característica, mas eu acho que é tipo uma pegada preta, sempre a gente tem um grafismo, pode ser em brise, pode ser um listrado no tapete, pode ser alguma coisa assim. Um toque de cor inusitado, assim, a gente vem sempre numa pegada neutra. Eu sempre gosto de falar que as maiores coisas do projeto, tipo, as coisas fixas, né, elas são neutras, e os mobiliários e tal, a gente pode dar uma pegada de cor. Então a gente tem isso também. Então acho que são um pouco dessas características que a gente tem, que as pessoas identificam e que a gente conseguiu ter uma personalidade nos nossos projetos. Quando você abriu o seu estúdio, seu escritório, você não abriu ele com o seu irmão. Não. Você abriu o seu Eu abri escritório e depois ele entrou. Exato. Apesar dele já saber que ia ser arquiteto e você não. Pois é. Ele já sabia, mas eu abri o escritório que ele entrou nos sócios. Eu abri com o Rodrigo, que é meu ex-namorado. A gente namorou 7 anos. Meu irmão só foi entrar lá em 2013. Nossa, mas com todo respeito, que salada emocional esse escritório. É ex-irmão. Você imagina o que eu passo, mas é assim. E como você navega isso? Eu tenho todo o lado descolado do escritório, jovem e tal, eu falo que sou eu. O lado sofisticado, mas é o Rodrigo. E o Caio deu um toque profissional no escritório quando ele entrou. Não era uma empresa. Agora, eu imagino que você lide com um monte de gente diferente. Eu conheço alguns dos seus clientes. Existe, assim, uma identificação, por exemplo, um de vocês se identifica mais com o estilo de cliente X. E aí aquele projeto ele vai ser mais moldado, né, personalizado para aquele cliente. Ou é sempre esse debate a 3? A gente nunca escolheu quem vai ficar com o cliente. Nunca teve essa escolha. Você vai ficar com esse. Porque assim, o cliente ele sempre vai primeiro em alguém no escritório. Mas às vezes é uma indicação de um amigo meu ou uma indicação do amigo do Rodrigo e aí vai seguindo, assim, de um jeito. Mas cada um tem um jeito de trabalhar. A gente aprendeu a se respeitar, assim, tipo, no início, quando a gente namorava eu e o Rodrigo, era uma confusão. Mas depois que a gente terminou e o escritório continuou, eu aprendi a entender como é que ele funciona. Ele tem o jeito dele, ele funciona do jeito dele, eu funciono do meu jeito. Eu sou muito mais rápido. O Rodrigo, ele tem o jeito dele, ele é mais lento.
Então, tipo assim, eu já entendi que quando ele tá fazendo o projeto dele, lá ele tá com os clientes dele, eu deixo ele no projeto dele. Eu nem interfiro muito. Porque como eu sou mais rápido para responder, eu fico agoniado, eu sou meio ansioso, acaba que o cliente já descobre que eu sou mais rápido e fica só perguntando para mim porque eu respondo mais rápido que o Rodrigo. Aí acaba que eu tomo conta do projeto. Então, tipo, eu falo, não, deixa ele e ele fica lá no tempo dele. A gente faz toda a criação junto, mas depois para dividir, tocar o projeto, cada um toca com o seu, da sua maneira, do seu jeito. Como você descreveria o cliente carioca? Informal. Em tudo. Em tudo. Carioca é muito informal. Na pandemia mudou um pouco. Tipo, o carioca ele não recebe em casa ninguém. Ele vai receber na praia, vai receber no Jobi, vai receber no bar, vai receber em um monte de lugar. Com a pandemia ele passou a receber mais em casa. E aí ele passou a olhar mais para sua casa. O paulista não. O paulista ele sempre recebeu em casa. Então, tipo, ele quer ter a casa para levar os amigos, para trazer os amigos. É diferente. O carioca não, ele nunca, não ligava muito pra casa. A casa do carioca é mais informal, ele não quer ter a cozinha, ele quer ter uma cozinha. O paulista quer ter a cozinha, sensacional, diferente um pouco. Uma coisa que eu acho engraçada, eu vejo em você um fenômeno que é muito comum nos Estados Unidos, pelo menos agora. O arquiteto, ele quase deixa de ser arquiteto e ele vira um brand, né? Então você é apresentador de TV, você é jurado na competição da TV, você é influenciador nas redes sociais e você tem o seu escritório, você é arquiteto. Isso é proposital ou foi uma coisa que nasceu espontaneamente? Cara, foi acontecendo. Uma coisa foi acontecendo e, tipo, eu gosto muito de fazer as outras coisas além do projeto também. E o meu irmão que me ensinou muito isso. Falou assim, você tem que deixar de ser centralizador. Você é muito centralizador. E eu sou muito centralizador. Eu tô aprendendo a deixar de ser. Então, tipo, antes no escritório eu tinha que fazer todos os projetos. Você tem 10 arquitetos aqui dentro, por que você tem que fazer tudo? Não, aí eu aprendi a passar como eu quero, essas pessoas fazem, eu dou uma revisada, para eu poder fazer as outras coisas. No segmento da arquitetura, você tem mais interesse, mais tesão no design, na decoração? Eu sei que você falou que não era o paisagismo, mas onde você se vê daqui a pouco? Eu gosto das menores escalas. Tipo assim, nunca tive ambição na faculdade. Eu lembro que na faculdade, aqueles projetos gigantes, queriam fazer assim, estádio de futebol, aeroporto. Não era a minha praia. A minha praia era fazer a casa da pessoa, o quarto da pessoa, aquele lugar para você se sentir bem. Essa era a minha praia e é o que eu gosto de fazer. E quanto menor, para mim, melhor. Agora a gente está entrando, eu e meu irmão, essa é só eu e ele, uma marca de móveis nossa. Então, tipo, é uma escala muito menor. Então a gente está tendo que detalhar objetos muito menores do que, tipo, casas inteiras, a gente está fazendo os móveis. Chama Básico Design. A gente começou na pandemia, né? Meio que ele desesperou, o que vai ser, o que vai acontecer, o escritório vai fechar, e aí, o que a gente vai fazer? E aí a gente tinha projetado alguns móveis, pequenos móveis para alguns clientes, algumas coisas assim. E aí a gente começou a produzir isso numa escala maior, testar algumas coisas, a gente estava o escritório parado e tal, a gente começou a criar um website para a marca, criar um Instagram para a marca, criar a marca em si. E aí surgiu a pandemia. E aí a demanda foi crescendo assustadoramente rápida na pandemia. E quando a gente viu, o escritório começou a bombar muito durante 2020 e a marca começou a crescer muito. Assim, foi uma coisa bem inesperada, inusitada, mas que a gente já tinha muita vontade de fazer, de criar alguns móveis que refletissem um pouco na nossa personalidade, eles fossem jovens, eles fossem práticos, eles fossem chiques ao mesmo tempo. Você fala, nunca estudei design de móveis. Você faria? Não, acho que eu não faria. Acho que eu não conseguiria, eu sou muito ansioso, acho que eu não conseguiria estudar de novo. Mentira, como assim? Não, eu não conseguia. Acho que entrar na faculdade, acho que eu não ia conseguir. Mas eu sou a pessoa que mete a cara e vai. Cara de pau. Eu sou cara de pau. Eu meto a cara e eu vou. Então, tipo assim, eu nunca fiz design, mas eu fiz lá, minha cadeira sentei, foi ótima, funcionou tudo. Mas eu tenho muita vivência, assim, sabe? Eu gosto de, quando eu fui fazer a poltrona, peguei a poltrona que eu gostava. E aí eu falei, cara, quais medidas? Eu fui lá medir, entendi tudo, qual é a inclinação. Tipo assim, aí um amigo meu que fez design falou assim, então, você estudou anatomia, você entendeu qual é a inclinação, tudo que você precisa pra fazer a cadeira e tal ali. Mas eu não sei se eu conseguiria fazer um curso de novo e tal, não. Mas eu meto a cara e vou. Você lida com alguns clientes, enfim, populares, famosos, bem-sucedidos.
Como é lidar com ego? As pessoas são muito diferentes umas das outras. Nem todas as pessoas que são famosas e tal têm muito ego. Às vezes a pessoa é super tranquila, gente boa. Às vezes um cliente que não é nem famoso tem mais ego do que outra pessoa, sabe? Todas as pessoas são diferentes. Cada projeto tem a sua peculiaridade e a gente sempre se surpreende, assim. A gente está na Porto Belo e você tem assim um universo de possibilidades, né? Impressionante. Você olha para o catálogo da Porto Belo, você tem para todos os gostos. Você fala que você se vê nessa, né, diversidade de estilos. Como é para você estar trabalhando com uma marca agora que pode te dar todas as opções que você quer? Eu gosto de mostrar esse todo o leque para o cliente entender o que ele gosta. E aí quando ele me mostra o que ele gosta, e eu vou filtrando, sabe? Tipo, ele mostra, eu gosto de um piso marrom, mas tem um marrom sem brilho e tem um marrom com brilho. Eu falo, eu gosto do marrom sem brilho. E aí eu vou entendendo como é que ele é. Se ele fala, não, eu gosto do polido, aí por mais que eu não goste do polido, eu vou tentando filtrar. Agora, vai fazer isso pra mim, que eu tô fazendo na minha casa agora. Eu fico confuso. Eu tenho que ter alguém que ajude a decidir, porque quando tem muita opção, pra mim, é complicado. Mas com o cliente eu vou começando a guiar. Agora, pra mim, é complicadíssimo. Eu trabalho 24 horas por dia, até sonhando o trabalho, porque acho que arquitetura é você viver alguma coisa. Então, tipo, em qualquer lugar que eu tô observando alguma coisa. E arquitetura, acho que é isso, é observar. É observar o lugar que você tá, é observar a paisagem, é observar tudo. Então, tipo, qualquer lugar que a gente tá observando. Então, qualquer lugar acho que eu tô trabalhando, sabe? Que conselho você, agora, adulto, como você falou, sua versão da Casa-Cor, versão Casa-Cor humana, o que você diria pro Carlos moleque, assim? Cara, pro Carlos moleque, eu falei assim, cara, eu acho que... Ainda mais moleque. Não, eu acho que assim, pra eu não ter medo de gostar daquilo que eu gosto mesmo, sabe? Assim, porque eu acho que o que destacou a gente foi a gente ser diferente de todos os arquitetos do Rio de Janeiro. Porque na época que a gente começou, eu nunca fiz, naquela época, eu nunca fiz um projeto com aquele estilo carioca, né? Bege, palha, areia. Hoje a gente faz, mas naquela época eu não fazia e nem tinha vontade de fazer. A gente fazia do jeito que a gente queria. Então, tipo, os nossos projetos na época era cimento, sofá rosa, neon, era uma coisa bem diferente. E a gente não tinha medo de ousar, não, a gente ousava. Então eu acho que eu falaria isso pra mim assim, continua usando, que é isso aí, o caminho é esse. E não ter medo de fazer, e não querer fazer igual a todo mundo. A gente não tinha vontade de fazer nada igual a todo mundo, a gente fazia do nosso jeito. Eu acho que a gente tem que conhecer tudo pra gente poder usar. Então não adianta eu querer usar com poucas opções na minha cabeça. Então acho que a gente tem que abrir o nosso universo pra gente absorver muita coisa e pra gente poder usar na medida do possível. Tentar trazer materiais inusitados, tentar trazer coisas que às vezes nem existem aqui, ou simular coisas que você viu longe. Eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de ficar em hotéis legais, eu gosto de conhecer lugares diferentes. Sabe, assim, eu adoro viajar e andar em bairros que estão começando, que estão se explorando, que tem lojinhas pequenininhas. Então, tipo, isso tudo vai virando referência pra mim. Isso tudo vai virando como eu posso usar num projeto daqui, sei lá, daqui a uma semana, daqui a 2 anos, daqui a 3. Isso tudo fica guardado na minha cabeça, assim, sabe?